Olá, muito boa noite, eu sou o Lauro Lima, nós estamos começando agora mais um Ponto e Contraponto aqui na TV Ponta Verde. E a nossa convidada de hoje é a presidente da Aliança Comercial, Andréa Geraldo. E nós vamos falar sobre as ações de reordenamento no centro de Maceió e também dos preparativos, para a chegada do Natal, essa época tão esperada pelos lojistas. Andréa, boa noite e bem-vinda aqui ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos de casa. É um prazer estar aqui na TV Ponta Verde para falar do nosso centro, principalmente nesse momento tão decisivo após todo esse período de pandemia. E hoje a gente se encontra com a ampliação total do nosso horário de funcionamento do centro. Estávamos sim precisando, o mês de dezembro é um mês decisivo da retomada da economia. E nós, os comerciantes, estamos felizes já, percebemos já uma movimentação desde o mês passado, um fluxo maior de pessoas no centro. A gente acredita também que é devido ao avanço da vacinação. O centro da cidade de Maceió, ele é um centro caracterizado pela venda presencial, onde as pessoas vão lá presencialmente. E a segurança das pessoas saírem de casa, poderem ir ao centro da cidade, a gente acredita também que é devido ao avanço da vacinação, as pessoas se sentindo bem mais seguras para ir para o centro da cidade fazerem suas compras. E o centro sofreu muito com a pandemia. Primeiro, com o fechamento. Segundo, com uma reabertura gradual, e aí houve uma série de exigências. E foi de fato, um período bem complicado para os lojistas do centro da cidade, né, André? Sim, Lauro. Tivemos, sim, que nos reinventar. Nós, os comerciantes do centro, sempre vivemos ali de uma forma presencial. Então, tivemos que correr atrás, várias mudanças de paradigmas de atendimento. Fomos buscar as vendas online. Primeiro vocês tiveram que se reinventar ali, né? Se reinventar, A gente vinha uma tradição de vendas online, de vendas presencial, mas, assim, tivemos que fazer a diferença, buscar, nos capacitar mais ainda, através da tecnologia, dos avanços, das redes sociais, e realmente fazer a diferença nesse sentido. E esperamos muito por esse momento. O mês de dezembro é um mês, o melhor mês do ano para o varejo, e estamos bastante otimistas com o que vai acontecer nesses próximos dias aí. Já decidimos, o mês de dezembro, todos os domingos serão abertos. Isso. Amanhã o centro estará aberto para atender toda a comunidade. O domingo do dia 19 também, em horário especial, para que os nossos clientes possam ir com mais calma, evitar a aglomeração dos últimos dias. É isso que a gente busca, além de buscar produtos, um serviço diferenciado. As empresas estão, sim, preocupadas com o maior patrimônio que o nosso cliente pode ter, que é a sua saúde. Então, nossas empresas continuam, sim, com todos os cuidados, os protocolos, eles têm que ser continuados, porque a pandemia ainda não acabou. E os nossos clientes também entendam que eles têm que continuar se cuidando, usando máscara, o distanciamento, para que a gente possa, o mais rápido possível, combater esse vírus aí. Então, o combate à pandemia é um dever de todos, da sociedade e, sim, também dos empresários do centro da cidade de Maceió. E diário, né? André, eu lembro que até um tempo atrás acontecia de até os próprios consumidores, os próprios clientes, alguns deles terem uma certa rejeição à prática dos protocolos. Ainda é comum isso nas lojas do centro, a gente ainda vê um outro ali, não quero usar máscara, não me dá esse álcool, ainda tem isso. Sim, sim. A gente até agradece o papel da imprensa, fundamental na divulgação dos protocolos, da necessidade. A imprensa foi fundamental nessa divulgação, dos protocolos, da necessidade dos cuidados, mas sim, ainda acontece de clientes que estão sem máscaras, sem a máscara, e o estabelecimento, ele oferta, Muitos estabelecimentos estão ofertando, porque para entrar dentro dos estabelecimentos comerciais do centro da cidade de Maceió, o uso da máscara, ele é obrigatório. Uhum. Você me falou aí agora há pouco que desde o mês passado o centro da cidade já começa a sentir uma nova energia.
E é impressionante porque o centro é algo diferente de qualquer outra estrutura empresarial. E o centro, ele parece mesmo ter uma vida própria, ter um coração próprio, um pulso próprio, né? E isso tudo vem ganhando mais ritmo com a proximidade do fim de ano, né, Andréia? O centro da cidade de Maceió, ele é o maior centro comercial do nosso estado. E lá estão estabelecidas as maiores lojas de departamento do nosso estado. Então, todas as grandes lojas, temos uma ancoragem muito grande de lojas e um maior mix de produto e preço. Então, assim, o centro da cidade de Maceió, durante principalmente esses 3 últimos meses, que é dezembro, que é outubro, com o Dia das Crianças, novembro, com Black Friday, e dezembro, com o Natal. Então, são os 3 melhores meses do ano. E, nesse período, realmente recebemos lá o fluxo de pessoas de todos os bairros, de outros municípios e também de outros estados, porque o centro da cidade de Maceió, a gente recebe muitos turistas aqui também. E o centro de Maceió, eu conheço o centro de algumas outras capitais, pelo menos aqui no Nordeste. O nosso centro, ele parece ser bem mais específico. Natal tem um centro bem espalhado, ele tem ali um bairro chamado Alecrim, que já concentra um pouco mais. Agora, o próprio centro, lá na Cidade Alta, é bem espalhado. João Pessoa também, Aracaju. Maceió, o nosso centro, ele é muito condensado, né, André? Isso facilita, né? Não, isso é muito bom porque se torna mais prático. Então, assim, a gente tem uma rua, a Rua do Sol, que é a rua onde está concentrado os maiores números de bancos do nosso estado. Isso. Assim, as maiores, tem todo o calçadão também, que estão concentrados as lojas e todo o entorno. O centro da cidade, na realidade, ele não é apenas de um comércio, a gente tem um grande número de serviço. Então, lá também está estabelecido um grande número de consultórios odontológicos, escritório advocatícios e também muito contabilidade, escritórios de contabilidade também muito presente. Então, assim, é o maior pool de serviços, né? E o comércio também que está ali, que é pujante. O centro da cidade de Maceió, ele é um dos melhores, inclusive, do Brasil. De acordo com as grandes redes de loja, então, assim, os investidores são muito, muito satisfeitos com os números do centro da cidade de Maceió. Acaba sendo também, e durante algum tempo na vida da gente, isso foi um centro de convivência também, de encontro com amigos. Tem pessoas que costumam se reunir ali no centro da cidade para, além de fazer as suas compras, também baterem papo, reverem alguns amigos. É muito bacana essa energia toda, né? Isso, na realidade, o centro da cidade, ele faz parte da história de uma geração, né? Então, assim, quem não lembra da nossa geração, estou falando da nossa, o Cinema São Luís, né? Lá era o Cinema São Luís, a tradicional Lojas Americanas, lojas brasileiras, a Lobras, que ficava na porta do Cinema São Luís. Então, ali era sempre foi assim, um grande encontro, né, de jovens, adolescentes, e historicamente também acaba sendo. Pessoas que têm... O famoso Bar do Chopp também, o famoso, né, Bar do Chopp. É lá onde também está concentrada a nossa catedral, né? Então, assim, o centro é histórico, o centro é tombado, e agora está passando por mais uma reforma bem necessária. Nós, da Aliança Comercial, estamos acompanhando todo esse processo da reforma, que tem que ser feito com muito cuidado, porque o centro não pode parar para ter a reforma. Então, tudo tem que caminhar paralelo, tem que continuar, as lojas abrindo, as pessoas indo e a obra tem que continuar. Então, assim, a gente está acompanhando muito, né, toda a parte do calendário que foi estabelecido para que a gente pudesse acompanhar. Vocês estão conversando com a Prefeitura em relação ao andamento dessas obras? A Aliança acompanha isso de perto, Andréia? Sim, houve um primeiro momento que foi, na realidade, tirar a remoção de todo o piso quebrado e a concretagem desses espaços, ele está acontecendo ainda esse final de semana,
porque a gente quer o centro bonito, a gente quer o centro que esteja da melhor forma sendo falado, principalmente nas redes sociais. É muito triste, né, a gente que esperou tanto para essa retomada, para que fosse aberto o comércio dessa forma, que o nosso centro vá para as redes sociais e sair de uma mídia de uma forma negativa, como pessoas caindo em buraco, que isso aconteceu já historicamente. Então, assim, isso a gente não quer que aconteça, porque a gente trabalha ali, a nossa razão de existir é o melhor para o nosso consumidor, para o nosso cliente e para a população em geral que circula ali no centro. A gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho. Vou dar uma paradinha rápida para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? São 2 minutos e a gente volta já já com mais Ponto e Contraponto. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Ponto e Contraponto. Na noite de hoje, conversando com André Geraldo, presidente da Aliança Comercial de Maceió. E no finalzinho do bloco anterior, André, nós falávamos sobre essa questão das obras no centro, principalmente ali no calçadão, naquelas áreas de calçadão ali do centro, e que vocês vêm acompanhando isso junto à prefeitura. Mas eu pergunto a você o seguinte, algumas pessoas, e você também falava de alguns acidentes que aconteceram, e é natural, né? Eu mesmo estive lá no centro, algumas pessoas, por me reconhecerem, me chamaram para conversar a respeito disso. Você não acredita que essas obras poderiam ser feitas, por exemplo, com um pouco mais de antecedência, já que o fluxo de pessoas até costuma ser menor em outras épocas do ano, que não essa tão festiva? Isso, sim, com certeza. Inclusive, estamos tendo, né, na realidade, 2 frentes de trabalho com relação a sensibilizar os gestores. Uma é com relação à obra, que até a gente entende que é uma obra necessária, a cronologia realmente não foi da forma como a gente gostaria que fosse, mas é necessário, a gente está passando por realmente todo quebrado, mas a gente até fala que é um retrocesso do progresso. E a outra grande frente é o desordenamento do centro. A gente encontra o centro da cidade, na realidade, com a invasão, né, do setor informal. Aqui não está se tratando de comerciante contra ambulante de forma alguma, na realidade não existe isso. O que a gente busca é junto à prefeitura que de fato cuide, né, do setor informal como de fato é merecido. A gente sabe que depois de todo esse processo da pandemia, a questão social iria de fato se agravar. A gente entende isso. E só que a gente não acha que é justo os comerciantes, a população, os comerciários, ter que conviver com a desordem que se encontra hoje no centro. Então, a gente pede, a gente quer a sensibilização, né, dos nossos gestores que procure um lugar devido para que aquelas pessoas possam trabalhar. Então, hoje a gente encontra o centro da cidade de Maceió invadido por ambulantes de outras cidades, ambulantes de outros estados. Inclusive, a gente tem uma invasão até, inclusive, de ambulantes de outros países. E a gente sabe, de fato, a necessidade dessas pessoas quererem trabalhar, precisam trabalhar. E a gente pede para que a prefeitura cuide dessas pessoas, colocando espaços adequados para que essas pessoas possam ir trabalhar. Hoje a gente encontra lá no centro pessoas que ficam no meio do calçadão, debaixo do sol, sem nenhuma condição de higiene, mulheres, né, inclusive em períodos, né, períodos menstruais, passando 10, 12 horas em pé, debaixo de sol e de chuva. Então a gente não concorda de forma alguma da forma como está sendo colocado, né, a desorganização, e a gente pede que os nossos gestores construam espaços adequados para essas pessoas. E essas conversas com o setor público, de que forma elas avançam ou não avançam, ficam paradas quando vocês conversam? A própria Associação dos Vendedores Ambulantes, vocês se reúnem, há propostas, a aliança já chegou a ter algum tipo de proposta para a prefeitura, por exemplo, de espaço para o pessoal. O que é que já foi apresentado até agora pela aliança comercial e do que foi apresentado, o que foi absorvido, André? Tivemos várias reuniões, né? Porque esse, na verdade, desculpa lhe
interromper assim, esse, na verdade, é um problema bem antigo, que se arrasta há muitos anos, né, André? É, isso mesmo. É um problema antigo, mas hoje quem tem que cuidar desse problema que é antigo são os gestores. Eles se colocaram à disposição da sociedade na condição de resolver todas essas questões, inclusive essa. A gente, hoje, o nosso apelo, Lauro, não é nenhuma solução. Ninguém pede que retire aquelas pessoas dali. Não adianta retirar. A gente tem que transferir, a gente tem que cuidar, porque faz parte, né, como o centro é um grande ecossistema, essas pessoas existem, ela é um fato, são pessoas que precisam trabalhar e a gente não concorda. Ao longo desse ano inteiro, nós já estamos no mês de dezembro, tivemos, de fato, sim, sempre somos recebidos pela prefeitura, só que a gente não percebe absolutamente nenhum avanço, muito pelo contrário, a situação só se agrava e fica ainda muito mais difícil a convivência, né, naquela, vamos dizer, uma bagunça generalizada, e não é isso que a gente quer oferecer para os nossos clientes. A prefeitura, inclusive, anunciou recentemente a chamada faixa amarela ali para a região do centro. Isso, na visão de vocês, ajuda, não ajuda, resolve, não resolve? A faixa amarela é um projeto de lei que foi apresentado, não foi votado ainda. Essa faixa amarela, nós não concordamos com a faixa amarela, porque a gente entende que não se pode lotear uma cidade. O centro da cidade, o calçadão da cidade, ele é público. A praça, ela é pública. Então, hoje em dia, a gente percebe se é proibido se comercializar em áreas públicas e mesmo assim se é comercializado, imagine você ainda, né, oficializando o que é ilegal. Então, assim, as praças públicas, as nossas calçadas, o centro da cidade, o calçadão, ele é feito para as pessoas passarem. As pessoas precisam da acessibilidade. Então, a gente busca um centro desobstruído, que as pessoas possam circular, cadeirantes, idosos, as pessoas em geral. Então, assim, a gente não concorda com a faixa amarela, a gente acredita que existem outros mecanismos que a gente possa beneficiar essas pessoas. Inclusive, a Aliança está à disposição, que nós somos o setor privado, que a gente pode sim também ajudar a prefeitura com alguns apoios. Muitas reuniões tivemos, a última reunião nós tivemos dia 24 do mês passado, tivemos uma reunião onde foram definidas algumas ações, mas até agora ainda não foram colocadas em prática. A gente gostaria muito que tudo que foi discutido naquela reunião no dia 24 na prefeitura, a gente percebe, sim, uma boa intenção, uma boa vontade de realizar, de fazer uma gestão diferente, mas, de fato, nada aconteceu, nada mudou. A gente permanece do mesmo jeito, sendo o centro completamente desorganizado. E não é isso que a gente busca, não é isso que a gente quer oferecer para a nossa população nesse final de ano. A questão da acessibilidade é um assunto discutido sempre nas grandes cidades, em busca, obviamente, de soluções. Por exemplo, a Aliança Comercial de Maceió costuma interagir com outras praças, com outros estados, com outras capitais, no sentido de ver quais as experiências que estão dando certo, de que forma essas experiências foram postas em prática, para tentar trazer isso para cá, para Maceió? Na realidade, o setor produtivo como um todo, a gente está bem unido nessa. O setor produtivo se fortaleceu ainda mais na pandemia. O setor produtivo é formado por a Abrazel, que são o setor do bares e restaurante, a FEComércio, a Associação Comercial, a Associação da Rede Hoteleira. Então, estamos todos juntos e com a mesma linguagem, com o mesmo pleito, que a cidade de Maceió, ela precisa ser mais ordenada, mais organizada. E a gente sabe da dificuldade que a prefeitura tem com relação à fiscalização.
Então, hoje, a nossa orla também está tomada de uma forma desorganizada, sem nenhum controle. E o que a gente busca é a compatibilização dos interesses, que essas pessoas sejam cuidadas, que elas tenham locais realmente para trabalhar, que também não atrapalhe o setor formal, porque, na realidade, o setor formal que gera impostos, é o setor formal que gera empregos. E a gente sabe que nesse período tão complicado que o Brasil está vivendo, nós sim, o comércio, que é onde mais se emprega, nós podemos sim contribuir com o melhor número, porque a estatística do desemprego é muito grande. E a gente sabe que é o comércio que mais emprega aqui no nosso estado. Então, que os órgãos, que os nossos gestores olhem para o comércio dessa forma, entendendo que precisa ser cuidado, para que a gente possa realmente gerar números, receita para o Estado, contratar pessoas para trabalhar. Perfeito. E é dessa forma que a gente está e a gente cobra isso muito. André, muito obrigado, viu? Um abraço e uma boa semana para vocês todos. Muito obrigada pelo espaço. Um abraço para você também, uma boa semana. A gente volta a se encontrar no próximo sábado em mais um Ponto e Contraponto. Eu me despeço agradecendo a parceria comercial com a Fabricato Móveis. Tchau, tchau e até a próxima semana.